Você pode ter o carro mais caro, o corpo mais trabalhado, a conversa mais afiada, mas se não souber como marcar uma mulher emocionalmente, tudo isso vira ruído. A verdade crua: homens inesquecíveis não são os que impressionam na entrada, são os que deixam um vazio na saída. E o mais curioso, pouquíssimos, sabem como fazer isso de verdade. Existe uma chave silenciosa que abre as portas da lembrança, uma presença que não grita, mas ecoa. Não se trata de sedução superficial, de frases prontas ou truques de bar. Trata-se de criar um tipo de impressão que ela não consegue deletar, algo que toca onde quase ninguém tem coragem de chegar. Isso vai muito além do físico, do status ou do jogo. Isso é arte. O que você está prestes a descobrir não está em vídeos de autoajuda, nem nos fóruns sobre como conquistar mulheres. Isso é algo mais íntimo, mais primitivo e, ao mesmo tempo, mais sofisticado. São códigos comportamentais, energias silenciosas e atitudes que falam direto com o subconsciente feminino. É o tipo de coisa que, quando você aprende, não precisa mais correr atrás. Você se torna aquele que ela lembra, deseja, busca. Mas cuidado, marcar uma mulher de forma real não é sobre manipulá-la. É sobre ser tão autêntico, tão presente e tão emocionalmente sintonizado, que você se torna um símbolo, um ponto de virada, um homem que ela nunca mais olha do mesmo jeito que olhou os outros. Isso não é para quem busca truques fáceis. É para quem quer se transformar em alguém que não se apaga da memória. Se você tiver coragem de mergulhar nesse conteúdo até o fim, não será apenas ela quem vai te enxergar diferente. Você também vai começar a se ver com outros olhos. Porque o processo de se tornar inesquecível para uma mulher começa quando você se torna inesquecível para si mesmo. A maioria dos homens vive tentando provar algo. Mostram dinheiro, falam de conquistas, contam histórias para parecerem maiores do que são. Mas a verdade é simples e brutal. Uma mulher não se apaixona por argumentos. Ela se entrega às sensações. E a sensação mais poderosa que você pode provocar é a de que ela está sendo verdadeiramente vista. Sem máscaras, sem filtros, sem pressa. Quando uma mulher sente que foi enxergada em sua essência, você começa a ocupar um espaço dentro dela que nenhum outro conseguiu alcançar. O primeiro erro fatal de muitos homens é tentar marcar uma mulher sendo interessante. Só que o segredo nunca foi ser interessante, é fazer ela se sentir interessante na sua presença. Quando você tira o foco de si e coloca sua atenção de forma genuína nela, no que ela fala, no que ela evita dizer, no brilho dos olhos quando fala de algo que ama, você se destaca sem precisar competir. Você se torna aquele raro homem que escuta com a alma e toca com o olhar. Existe algo infinitamente sedutor em um homem que não precisa se exibir, que sabe o seu valor, mas não grita por ele. A confiança silenciosa é uma arma quase invisível, mas devastadora. Enquanto muitos falam alto tentando chamar atenção, o homem que deixa a marca é aquele que fala baixo, mas com verdade. Ele não corre atrás. Ele caminha firme, sabendo que a intensidade dele vai deixar rastros por onde passar. Você quer ser lembrado? Então não seja previsível. Mulheres estão cansadas de fórmulas repetidas, frases copiadas, comportamentos robotizados. O que toca o emocional feminino é a autenticidade corajosa. Aquele gesto inesperado, aquele silêncio bem colocado, aquele momento em que você segura o olhar dela por um segundo a mais, sem medo. É nesses detalhes que se constrói uma memória. Marcar uma mulher não tem a ver com quantidade de mensagens, flores ou jantares. Tem a ver com aquilo que você provoca quando está presente. E mais ainda, com o que ela sente quando você não está. O impacto verdadeiro é aquele que permanece na ausência. Quando ela deita à noite e você ainda está nos pensamentos. Quando ela sorri lembrando de algo que você disse sem querer impressionar. A partir daqui, começamos a criar essa versão de você. Antes mesmo de você dizer uma palavra, sua energia já entrou no ambiente. E acredite, ela diz muito mais sobre você do que qualquer frase bem construída. Mulheres sentem o que está por trás do sorriso, percebem quando um homem está tentando agradar, disfarçar ou compensar algo. E da mesma forma, são magnetizadas quando encontram alguém que emana segurança silenciosa. Presença é a linguagem dos homens que deixam marca. Presença não é estar fisicamente em um lugar, é estar com a mente e o corpo sintonizados no agora. Quando você está inteiro em uma conversa, sem desviar os olhos, sem olhar o celular,
sem pensar na próxima resposta, algo poderoso acontece. Ela sente que o tempo desacelera ao seu lado. Você se torna um refúgio do caos. E homens que sabem oferecer essa sensação se tornam inesquecíveis sem esforço. Mas atenção, presença não é intensidade teatral, é domínio interno. É ter uma mente centrada, uma respiração tranquila, um olhar firme que não julga, mas também não se rebaixa. A verdadeira energia masculina não tenta se provar, ela apenas é. Quando você descobre que pode ser um campo de paz e intensidade ao mesmo tempo, começa a emitir um tipo de vibração que atrai o feminino de forma quase instintiva. Mulheres lembram de homens que as fizeram sentir seguras e desafiadas ao mesmo tempo. Essa combinação é rara, mas quando acontece, deixa uma marca profunda. O segredo está em não tentar controlar a conexão, e sim sustentar a própria verdade enquanto ela se manifesta. Homens que se abandonam para agradar perdem o respeito. Já os que mantêm sua integridade com leveza criam admiração e desejo. A sua energia masculina é o que ela percebe quando você chega. É o que ecoa depois que você vai embora. É o que define se você será mais um ou será aquele. E isso não depende de aparência, altura ou status. Depende do quanto você domina a si mesmo. Porque quem se conhece se impõe sem precisar levantar a voz. E esse é o tipo de homem que ela jamais vai esquecer. Marcar uma mulher não é sobre dizer tudo certo. É sobre fazer ela sentir algo que nunca sentiu com outro homem. E isso começa no momento em que você para de ouvir para responder e começa a ouvir para entender. A escuta ativa é uma das habilidades mais subestimadas e mais sedutoras que existem. Quando você escuta com atenção verdadeira, você não apenas capta palavras, você decifra silêncios. Há uma mágica sutil em se tornar o homem que a entende sem que ela precise se explicar. Mulheres vivem em um mundo onde são constantemente interrompidas, julgadas ou ignoradas. Quando encontram alguém que as ouve com os olhos, com o corpo, com a alma, um novo tipo de conexão é criado. Ela passa a se abrir sem perceber, e quanto mais ela se abre, mais você se destaca dos demais. Mas atenção, escutar não é se tornar passivo, é estar presente com intenção. É captar a emoção por trás da fala, validar o que ela sente sem tentar consertar, e responder com algo que mostre que você realmente entendeu. Às vezes, um simples "eu vejo como isso mexeu com você" tem mais impacto do que 1000 conselhos. Você não precisa ser o herói da história dela. Você precisa ser o homem que a fez sentir que ela nunca esteve tão exposta e tão segura ao mesmo tempo. Homens inesquecíveis são aqueles que acessam partes da mulher que nem ela mesma sabia que existiam. E isso só acontece quando você cria um espaço emocional onde ela se sente livre para ser autêntica. Não é sobre concordar com tudo, mas sobre não fugir da profundidade. Enquanto a maioria fica na superfície, você mergulha. E quanto mais profundo for o mergulho, mais forte será a marca. O curioso é que, quanto mais você se conecta com o mundo interno dela, mais ela vai desejar o seu. Você se torna um mistério confortável, um lugar de compreensão e fascínio ao mesmo tempo. E é exatamente aí que nasce o tipo de vínculo que não some com o tempo. Porque toda vez que ela pensar em alguém que realmente a viu, o seu nome vai aparecer primeiro. Enquanto a maioria dos homens tenta se encaixar em modelos prontos de homem ideal, os que realmente marcam são os que ousam ser eles mesmos com brutal honestidade. Nada é mais magnético do que um homem que não precisa se adaptar para agradar. Ele não joga o jogo, ele dita o ritmo. Ele não tenta provar valor, ele é o próprio valor, mesmo que isso incomode os que vivem na superficialidade. Sabe o que diferencia um homem comum de um homem inesquecível? O comum se molda ao que ela espera. O inesquecível mostra quem ele é sem medo de perder. Ele tem clareza sobre seus limites, seus valores, suas intenções. E isso assusta no início, mas depois se torna viciante. Porque a mulher percebe que ali existe alguém raro. Um homem que tem espinha dorsal emocional, que se posiciona sem ser agressivo e que não tem medo de ser vulnerável quando é real. Você não precisa ser perfeito. Na verdade, perfeição assusta e cansa. O que realmente cria impacto é ter coragem de ser imperfeito com consciência. Mostrar suas falhas com maturidade, rir de si mesmo, contar uma história que revela suas quedas e suas voltas por cima. Isso cria conexão, humanidade, verdade
E mulheres lembram de quem teve coragem de ser inteiro, mesmo quebrado. Ser diferente não é ser excêntrico. É ser coerente com quem você é em qualquer contexto. Enquanto outros mudam o tom da voz, o estilo ou a postura para se adequar ao que acham que ela quer, o homem que marca mantém sua identidade intacta. E essa coerência vira referência. Ela vai compará-lo com outros e perceber: ninguém me fez sentir o que ele me faz. E nesse momento, você já venceu. O ápice da diferenciação é quando ela não consegue te encaixar em nenhuma categoria. Você não é apenas bonito, inteligente ou divertido. Você é ele. Aquele que é impossível descrever, mas impossível de esquecer. Quando um homem alcança esse nível de presença e autenticidade, ele deixa de competir e passa a ser o padrão pelo qual os outros são julgados. E nada marca mais do que isso. Todo mundo sabe aparecer. Poucos sabem desaparecer com propósito. E menos ainda entendem que a ausência bem aplicada é uma das formas mais poderosas de deixar saudade. Quando você cria impacto emocional em presença e sabe se retirar com elegância, você gera espaço para que ela sinta falta, não do que você faz, mas de quem você é. E isso tem um poder que os homens carentes nunca vão entender. O problema de muitos é a urgência, a ânsia por resposta, o medo do silêncio, a obsessão pelo controle. Mas o homem que marca é o oposto disso. Ele sabe que o silêncio bem posicionado fala mais alto do que qualquer insistência. Ele não precisa provar presença com mensagens constantes, porque a mulher continua ouvindo a voz dele dentro da própria mente. E isso só acontece quando o vínculo é emocional, não apenas circunstancial. O mistério não é criar jogos infantis, é manter um espaço onde ela ainda queira descobrir mais. É não entregar tudo de uma vez. É ter camadas. É surpreender com profundidade inesperada. Enquanto muitos se entregam em 2 encontros, o homem que deixa a marca é lido em capítulos. Cada interação revela um pouco mais, e isso a mantém conectada, curiosa, cativada. E o mais interessante é que, quanto mais forte for a sua presença emocional, mais poderosa será a sua ausência. Ela começa a perceber que está pensando em você sem querer, lembrando de detalhes pequenos, sentindo falta de conversas que nem achava tão importantes na hora. Você começa a habitar a memória dela de forma espontânea. E é aí que nasce a saudade verdadeira, aquela que arde e atrai ao mesmo tempo. Marcar uma mulher não é sobre estar o tempo todo. É sobre estar de um jeito que mesmo a sua ausência diga: eu ainda estou aqui. E para isso, é preciso maturidade, paciência e autoconfiança. Quem é intenso e estratégico no silêncio se torna inesquecível. Porque enquanto o homem comum se apaga quando some, o homem raro acende ainda mais. Toda mulher tem uma memória secreta, um nome que ela não fala, mas sente. Um homem que foi mais do que um encontro, mais do que um caso. Um homem que a marcou porque virou uma referência emocional. E esse tipo de lembrança não vem de aparência ou status. Vem do impacto interno que você causou. Quando você se torna aquele que despertou algo novo nela, você deixa de ser apenas lembrado. Você passa a viver dentro dela. A mulher pode até tentar seguir em frente, conhecer outros, começar histórias diferentes, mas em algum lugar vai existir um ponto de comparação invisível. E esse ponto é você. Se for o homem que a fez ver a vida de outra forma, que tocou em dores antigas com respeito, que acendeu partes dela que estavam adormecidas. Homens assim não somem. Viram capítulos que ela relê em silêncio. Mas atenção, você só se torna esse homem se for inteiro. Se não tentar impressionar, mas impactar. Se não buscar controle, mas verdade. Você precisa entrar na vida dela como uma revolução silenciosa, não para salvá-la, mas para mostrar que ela é mais do que acreditava ser. O inesquecível não é o que diz: olha o quanto eu sou incrível. É o que faz ela sentir: olha o quanto eu floresci ao lado dele. O tipo de marca que realmente fica é aquela que não precisa ser forçada. É quando, anos depois, ela ouve uma música e lembra de um momento com você. É quando ela conversa com alguém e percebe que ninguém mais teve o mesmo brilho nos olhos. É quando ela entende que certas conexões não foram feitas para durar, mas para transformar. E que algumas pessoas não passam, elas permanecem. Se você conseguir ser esse homem, não por técnica, mas por verdade, você não vai apenas marcar uma mulher. Você vai se tornar parte da história dela. E mesmo que o tempo passe,
e a vida mude, uma coisa vai permanecer: o eco da sua presença, vibrando em algum canto da alma dela. Porque certas presenças, quando são reais, não podem ser substituídas, nem apagadas. Você agora entende. Marcar uma mulher não é sobre ser mais um nome na lista dela. É sobre ser aquele nome que nunca sai. É sobre despertar nela algo que ninguém mais conseguiu tocar. E mais do que isso, é sobre despertar em você a versão mais autêntica e corajosa do homem que você pode ser. Porque no fim das contas, é essa verdade que deixa rastro. Não adianta decorar frases prontas, forçar sorrisos ou repetir estratégias. O que faz você ser lembrado não é o personagem que você cria, mas o espaço que você ocupa dentro dela. E esse espaço não se conquista, ele se constrói, com presença, com profundidade, com silêncio bem colocado, com escuta verdadeira, com coragem de ser inteiro. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico, o mais experiente. Precisa ser o mais consciente. Precisa ter a força de ser você em um mundo que implora para que você se encaixe. Porque o homem que marca é aquele que se liberta da necessidade de aprovação. Ele não busca ser o favorito. Ele se torna inesquecível porque é impossível compará-lo com qualquer outro. Talvez depois desse vídeo você comece a enxergar suas interações com outros olhos. Comece a perceber que o impacto que você causa vai muito além do toque, do beijo, da conversa. Está no invisível, está na energia, está no que você desperta. E se você aplicar isso com verdade, não vai mais correr atrás. Vai ser lembrado mesmo em silêncio. E se esse conteúdo mexeu com algo aí dentro, se ele te fez pensar diferente, sentir diferente, lembrar de alguém ou de si mesmo com mais clareza, então faça parte desse movimento. Curta, comente, compartilhe, não por obrigação, mas porque homens que buscam evolução real reconhecem quando algo tem valor. E quando um homem muda, o mundo ao redor dele também muda.